Jesus, amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, aleluia. Eu pedi para desfrutarmos esse versículo de novo, porque ele foi muito profundo para mim na semana passada, falando sobre o relacionamento, o aspecto local da igreja. Nós vimos que universalmente a igreja ela é fácil de conseguir ver, né, o corpo de Cristo, de viver também, né? Nós não temos problemas com quem está longe de nós, não é verdade? Nós temos problemas às vezes com o atrito de quem está próximo, o relacionamento. E nós vemos, nós que trabalhamos na rua, visitamos muitas pessoas e a gente vê que muitas pessoas elas saem de um lugar para o outro porque elas não conseguem se relacionar com determinado irmão, com determinada irmã. Elas não conseguem tratar com as picuinhas, né, que os irmãos têm falado tanto para nós. E coisas pequenas às vezes levam elas a ficar desencabeçadas, né? Como os irmãos têm mostrado para nós, fica como uma galinha sem cabeça, né? Pulando para lá e para cá. E não se torna um cristão firme, positivo. Ele fica para lá, vai ali, encontra um problema, vai para lá. E nós precisamos aprender a relacionar. Então aqui falou de três coisas importantes. Nós precisamos ganhar o princípio. Nós somos um corpo. E esse corpo ele não tem como se dividir. Ele também não tem como desprezar. Você não despreza um membro do seu corpo porque ele não faz o que você quer. Você não tem como. Você tem que caminhar com ele. Você não vai tirar. Ó Senhor Jesus. Aqui fala a sequência, né? Se o irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, maduros, né? Os irmãos têm mostrado para nós que nós já somos maduros. Nós não somos mais crianças. A criança que faz isso, né? O amiguinho dele atrapalha ele ali, ele fala assim, eu vou lá e vou contar para o meu pai, e vai lá e conta para o pai, conta para a mãe, ou conta para a professora, ou faz isso aí. Ele não resolve a questão deles ali. E o Senhor fala que nós devemos procurar resolver. Não devemos também esconder, deixar para lá, não. Tem muitas coisas que nós guardamos às vezes que se tornam os sofismas, né? A gente vai guardando, isso aqui não tem nada a ver não. Aí é uma lajotinha, o irmão fez isso, eu não tratei, não tem nada a ver não. Aí na próxima vez o irmão fez isso, outra lajotinha. Daqui a pouco a segunda carreira, daqui a pouco a terceira. E aí a gente fica enclausurado nessa redoma ali, e aí nós não conseguimos mais suportar o irmão. É o que a Bíblia fala, né? Sofismas. Elas vão formando uma barreira no nosso coração, e aí nós não conseguimos. E o versículo 16 fala que se o irmão não ouvir a nós, se ele não conseguir, e se a falha for nossa também, nós precisamos procurar a ajuda de outra pessoa que você vê que vai conseguir te ajudar naquela questão ali. E aí com essa outra forma não conseguir, ainda temos uma outra maneira, que é procurar os irmãos, os nossos líderes, né, os que estão mais à nossa frente, para tratar com a situação. E o segredo é esse, tratar com a situação. Nós não podemos ter probleminhas entre nós mais. Os irmãos têm falado sempre isso, que nós temos, chegou a hora de multiplicar, e se nós não conseguimos conviver nem entre nós, né? É claro que graças ao Senhor nós temos muita amizade aqui, muita graça, né? E precisamos isso aqui transbordar e levar para onde nós vivemos também, nossos amigos. Já pensou se a gente não trata as nossas questõezinhas pequenas?
Aqui, quando a gente está lá com os nossos amigos, a gente vai contar o defeito de um irmão e de outro. Aí a pessoa, ela vai falar assim: ó, eu não quero ir para lá não. Já vi que lá tem o mesmo problema do que os outros lugares. Então que a gente possa, irmãos, ganhar esse princípio, não guardar problema. Os pecados, eles podem ser ofensas. Quando fala aqui em pecados, pode ser não é pecar, o irmão não pecou, mas ele te ofendeu com palavra, com jeito de ser. Procura o irmão e tenta resolver. E aí nós vamos ter uma vida da igreja liberada. Chegar aqui na igreja, aqui nas reuniões da igreja felizes, dispostos, com encargo, sem nada no nosso pensamento. Ó Senhor Jesus! E a visão da igreja, ela foi dispensada para nós. O Senhor nos colocou nessa visão maravilhosa para a gente permanecer e propagar ela. Ó Senhor Jesus, como mostrou na segunda-feira, nós temos um alvo. E esse alvo, ele é alcançar toda essa terra, toda essa cidade. 3 semanas falando sobre a base, sobre as pessoas. Então nós precisamos agora praticar, precisamos alcançar as pessoas. Amém? Amém. Senhor Jesus, o Senhor tem dispensado para nós muita revelação. E Ele pede que a sua graça não seja em vão na nossa vida. Ela só se tornará em vão se nós não praticarmos. Mas esse ano de 2018, em nome de Jesus, a nossa postura, ela vai ser diferente. Nós vamos colocar o nosso coração na mesma linha do que o coração de Deus. E o coração de Deus não tem um outro desejo, um outro anelo, senão alcançar o nosso próximo. E o nosso próximo são todas as pessoas que nós convivemos, seja ela boa ou mais ou menos, seja ela o aspecto que for, todas elas nós não podemos colocar na balança. Devemos dispensar o mesmo Cristo que nós temos recebido. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele tem investido em nós, né? Essa semana mostrou que Deus, Ele tem uma expectativa com esse investimento em nós. Não podemos olhar Deus como um empresário que investiu e quer retorno a qualquer custo, mas não, Ele é um Pai amoroso, que foi na mais profunda cova, nos retirou de lá, infundiu todo o seu amor dentro do nosso coração, e a expectativa dele é a expectativa de um Pai, que nós nos aproximemos dele com realidade, com coração puro, e que a gente ganhe o mesmo coração dele, para que ele possa passar a sua herança para nós. Amém. É aquele exemplo dos 2 filhos, né? O filho que se preocupa com as coisas, o filho que se preocupa só com as coisas dele. Ó Senhor Jesus, então que nós possamos nos preocupar com as coisas do Pai, nos envolver com as coisas do Pai, por amor ao Senhor, por amor às pessoas. Amém. Vamos desfrutar 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui está escrito: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Nós fomos tirados de Tição, a obra-prima de Deus. E nós fomos tirados de inúteis e fomos colocados em uma qualificação. E essa qualificação é o quê? Cooperadores de Deus. Ó Senhor Jesus, isso é grandioso demais. Ele não olhou a nossa condição, nem aonde nós estamos, nem o nosso histórico passado. Ele apenas pagou um alto preço por nós, tirou-nos da condição em que nós estávamos, depositou todas as suas riquezas em nós, e elas são insondáveis, e colocou dentro de nós Ele colocou a carteira de habilitação, né? Ele nos habilitou no mais alto padrão de cooperadores com Ele. Aonde nós formos,
o Espírito que está em nós, quando nós estamos na presença dele, é a autoridade máxima. Ó Senhor Jesus, nós somos cooperadores com ele. E essa autoridade do Espírito, ela é a autoridade máxima. Você não pode falar para determinadas pessoas, não. Você não pode fazer isso, não. Ele deu carta branca para nós, em nome dele, termos intrepidez no Espírito para levar a graça dele perante gentios e reis e aonde quer que nós estejamos. Aleluia! Esse é o grande investimento que o Senhor fez em nós. A graça dele nos alcançou, nosso coração foi permeado do amor dele, e aí nós passamos a ter o mesmo desejo que ele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e eu estava desfrutando que às vezes o nosso dia ele é muito corrido, e com o passar do tempo, as tribulações do dia a dia, as provações, vamos colocar assim, e a pressão do dia, ela faz com que essa graça, essa visão, ela vai se afastando de nós. E nós vamos decaindo da graça, a gente vai ficando mais isolado com respeito ao encargo que ele colocou em nós. E aí o Senhor nos chama para descansar nele. Então, todos os dias nós precisamos separar um tempo. Porque o dia inteiro nós precisamos buscar a presença do Senhor. Mas é importante também que a gente separe um tempo, seja pela manhã, seja para tudo que você está fazendo, e entra na presença do Senhor sem estar fazendo mais nada. Porque nós podemos fazer muitas coisas, estar na presença do Senhor. Mas liga o motor ali, para de manhã, levanta o capô do carro, confere a água, confere o óleo, liga o motor do carro, deixa ele esquentar, para você começar o seu dia, com certeza de que está tudo, olha se os pneus estão cheios, entendeu? Espiritualmente, nós precisamos gastar esse tempo analisando. Às vezes a gente já acorda, vamos colocar assim, olhando no carro, você entra no carro, já liga e sai. Você nem sabe, quando você vai ver, você andou 100 metros, o pneu está furado, aí você só sentiu porque o volante está puxando. Então, espiritualmente, é importante a gente gastar um tempinho, invocando o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, automaticamente o nosso dia vai ser diferente. Com certeza absoluta, às vezes eu saio e, por exemplo, quando eu vou para Vespasiano, eu posso estar até atrasado, mas tem um lugarzinho ali que eu gosto de parar. O Gessé já parou comigo lá, é muito legal, não tem ninguém, é uma mesinha debaixo de umas ramas ali, fresquinho. Eu gosto muito de parar ali, parei muitas vezes. Parece que ali, quando eu paro ali, parece que me dá um ânimo maior, um gás maior, mais forte. Então eu queria encorajar os irmãos a olharem no seu ambiente, aonde ou você trabalha, talvez tenha ali no trabalho ali um lugar reservado, ou seja, na sua casa, e gastar esse tempo para descansar ali no Senhor primeiro, para depois sair. Amém? Senhor Jesus. E aí quando nós descansamos ali, nós ganhamos a visão. Quantas vezes eu fui ali para esse lugar, porque já faz 3 anos que eu vou para Vespasiano. Quantas vezes eu fui ali, e quando eu estava ali, eu falava assim, já sei, eu vou para lá primeiro. E aí o Senhor vai dando a direção, vai dando a orientação. E quando nós fazemos isso aí na palavra de Deus, com respeito ao nosso viver de igrejar, a visão nossa ela é reavivada. Quando nós descansamos ali, as tribulações do dia a dia, elas não vão dar mais pressão do que a visão. Aí a nossa visão ela é reavivada, a certeza de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos que o falar que nós temos tido é um falar adequado, segundo o plano de Deus, segundo o coração de Deus. E aí a causa vem. Toda vez que nós gastamos o tempo no Senhor, a nossa causa ela é renovada. Porque quando nós ganhamos a visão, nós ganhamos a causa também. Só que às vezes a visão ela vai ficando embaçada e a causa ela vai perdendo sentido também.
Aí você não consegue mais correr daquele jeito que você corria, porque a sua causa ela ficou fora do ângulo da sua visão. Então nós precisamos manter a visão sempre clara, sempre voltada ali. Em cima do Salmo 132, que nós já lemos, vamos desfrutar novamente. Salmo 132, do 3 ao 5, a experiência de Davi, do rei Davi. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sim. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqui do 3 ao 5. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Senhor Jesus, esse precisa ser a nossa relação entre a visão e o encargo, a visão e a causa. Por exemplo, ele recebeu a visão, precisava haver um lugar físico para repousar as coisas do Senhor ali, né? A arca, os utensílios, o serviço ali. E ele falou assim, precisa. Aí ele não pôde construir, mas ele colocou todo o seu empenho para preparar os materiais, e ele colocou como a causa dele de ele não descansar, porque se ele não vigiasse, ia surgir muitas dificuldades e aquilo ali até passaria dele. Mas como ele falou assim, eu não vou dar descanso, eu não vou deixar o tempo passar, né, como muitas coisas que começam e depois fica pelo meio. Não, enquanto eu não fizer, eu não vou descansar. Então quando nós entramos nessa visão, a causa no nosso coração ela é renovada, assim como aconteceu com Davi ali. Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas do Senhor, as coisas do Senhor se tornam mais claras para nós, mais fortes. Se a gente não parar, não gastar esse tempo, a nossa visão, a nossa causa, ela vai ficando fraquinha. Aí a gente vai, se der, deu, se não der, não deu. Se eu conseguir ir, eu vou, se eu não conseguir, eu não vou. Se falhar, fazer o quê, né? Deixa para a próxima, deixa para o próximo. Ó Senhor Jesus. E aí a nossa causa, a causa do Senhor fica de lado e a nossa causa entra em preeminência. Se a gente não gastar esse tempo, né? Se a gente não buscar as coisas do Senhor, colocar como foco a nossa história, ela vai ter mais força do que a história do Senhor, do que o propósito do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então que nós possamos, a cada dia que passa, gastar esse tempo, Senhor Jesus, para renovar nossa visão, colocar nossa mente nessa visão, nosso pensamento, nosso sentimento, nosso desejo, para que a causa do Senhor continue sendo a nossa causa, porque ela é a nossa causa. Mas se nós não tomarmos cuidado, o inimigo rouba a nossa causa. Ele rouba e coloca outra causa na nossa vida. Ele vai falar assim, agora a sua causa é se tornar um grande empresário na área da, sei lá o que, alguma coisa aí nova que surge aí no pedaço, aí nosso coração é atraído por isso aí, e a nossa causa se torna isso. Senhor Jesus, e o Senhor mostrou para nós, tem mostrado sobre o coração da Bíblia, e o coração é o órgão do amor, né? E esse coração é Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tem sido falado para nós. Aí eu fiz uma anotação aqui. Gálatas fala de filiação, de nós sermos filhos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus aí nos chama a dar a segunda chance para quem não está tendo força para permanecer, quem não está conseguindo visão para permanecer. Nós darmos a segunda chance para o irmão, a terceira, a quarta, e buscar, e chamar, ter empenho, exercitarmos o órgão do amor. E o órgão do amor que o Senhor tem dado para nós, não é o nosso coração físico aqui, é a visão, é o órgão do amor da visão espiritual.
Por exemplo, se está falando que tem que buscar os filhos, tem que apacentar, tem que ser tutor e curador, então vamos exercitar o amor do tutor e curador. Ir até os nossos parentes, os nossos amigos e exercitar o coração de Gálatas. Esse coração nosso agora, ele tem 5 nomes: Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ó Senhor Jesus, Efésios fala sobre a visão da igreja, a igreja como corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, a igreja como a coisa mais importante, a detentora da vontade de Deus nessa terra. Se não fosse a vida da igreja, o Senhor não teria expressão nessa terra. Então nós precisamos exercitar o coração, a parte do Efésios, não deixar o nosso coração parar de pulsar sobre Efésios. Está vendo? Nosso coração precisa pegar essas epístolas aí e ficar o tempo todo bombeando Efésios para um lado, Gálatas para o outro, Senhor Jesus, Filemão para o outro. Exercitar a paciência, o amor, a misericórdia, ouvir aquele monte de coisas, as pessoas despejando muitas coisas sobre nós. Às vezes nós, comportores, escutamos, a pessoa até pede desculpa para nós, mas é misericórdia. Aí eu até falo com ela: a gente está aqui para ouvir mesmo, a pessoa, estamos aqui para te ouvir mesmo, pode falar. Então a gente precisa exercitar essas funções do nosso coração. Amém? Senhor Jesus, vamos desfrutar Efésios 3, do 1 ao 6. O nosso coração agora ele tem funções diferentes. A função do nosso coração não é só amar, como a gente aprendeu desde pequeno. Ele é ter longanimidade, ele é suportar, ele é dar carinho, todo o que está relacionado nessas epístolas aqui, né? Gálatas, Efésios. Então, Efésios 3, do 1 ao 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito a mim confiada para vós outros, foi segundo a revelação. Santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por esta causa, ó Senhor Jesus, que essa causa ela seja a nossa causa também. Que essa revelação que Paulo recebeu foi segundo uma revelação, segundo uma visão, segundo uma causa, segundo um encargo que foi passado para mim. Ele não dava descanso para ele mesmo. Ó Senhor Jesus, até alcançar as pessoas e levar essa causa para elas também e tornar elas membros dessa vida que ele tinha alcançado e co-herdeiras, coparticipantes com Cristo Jesus, porque a nossa herança, ela é uma herança diferente, ela não é uma herança que a gente não pode compartilhar. Nossa herança é uma herança compartilhada, quanto mais melhor. Amém? Não é a herança do mundo, a herança que acaba, é uma herança eterna. Quanto mais melhor. Nós temos que ter isso, renovar isso na nossa mente. Essa herança que eu tenho, ela foi dada para mim compartilhar ela com os irmãos. Ó Senhor Jesus, aproveitando que estamos em Efésios 3, versículo 20 e 21. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Amém. Esse versículo, ele faz parte do início da mensagem. Esse versículo, quando eu desfrutei ele hoje, eu desfrutei ele de uma forma diferente, porque eu sempre desfrutava ele como uma coisa que eu quero, mas eu desfrutei ele como Cristo começou uma boa obra em nós. E qual é essa boa obra? Ela está vinculada à transformação do nosso eu antigo. Ele começou uma obra de vincular em amor. Senhor Jesus, aqui para sobre nós compreendermos com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, tudo relacionado ao amor de Cristo, a plenitude de Cristo. E aqui fala sobre a maneira que Deus vai fazer isso, e é somente na igreja. Ó Senhor Jesus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder está operando, ele está operando para nos tornar parecidos com Ele. Aleluia! Esse poder está operando para tornar possível nós ficarmos juntos, unidos e expressarmos Cristo até a volta do Senhor. Esse poder também ele está operando, sabe para quê? Para mostrar para os principados e potestades que a vida que está em nós, ela é muito mais poderosa do que as dificuldades que nós temos um com o outro. Aleluia! Senhor Jesus, quando nós permanecemos, os principados e potestades, eles são enganados, eles são envergonhados, ó Senhor Jesus, porque a torcida deles é para que nós desistamos, chutemos o balde e cada um vai para um lado, viver uma vida tranquila para lá, sem ter que um ver o outro. Mas só que Deus, Ele nos chamou para um reino único, onde nós vamos ter uma mesma fé, uma mesma visão, um mesmo sentimento, e Ele começou essa boa obra em nós. Por exemplo, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós não vemos problemas nenhum. É porque o Espírito está em nós, Ele é um Espírito todo inclusivo, Ele é maravilhoso. Mas quando a gente vai passando o tempo, aí a gente vai começando a ter os probleminhas, as situaçõezinhas, a gente vai se afastando desse poder tão precioso. Mas só que esse poder, ele continua operando até a volta do Senhor. A gente não precisa perder a esperança, porque Ele começou uma boa obra. Aleluia! Amém. Senhor Jesus, e aí nós vamos refletir a glória de Deus. Amém. Essa glória é o completar desse trabalhar de Deus. A glória é a Nova Jerusalém, um povo único para Deus. Senhor Jesus, e quando a gente fala de relacionamento, igual mostrou nessa semana, que nós precisamos tratar, agora, não é depois, não é para frente não. Se eu tenho alguma coisa, ou se eu fiz alguma coisa com alguém, eu não posso empurrar com a barriga, preciso tratar agora, para que esse poder que falou aqui, esse poder que vai operar em mim, operar no irmão, ele possa estar mais forte atuando em mim. Se eu for deixar, quanto mais eu deixar, menos a graça de Deus vai operar em mim, menos esse poder de Deus vai operar em mim. Tem aquele versículo que fala que o pecado, ele nos afasta de Deus, ele afasta Deus de nós. E as ofensas afastam os irmãos de nós. E os irmãos estão com a vida de Deus. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos unir-nos, tratar com as situações. Eu converso muito com as pessoas aí, conversa pessoalmente, separa um tempo, olha e conversa com a pessoa, vai até ela. E esse é o segredo, irmãos. Muitas pessoas estão dividindo por causa disso aí, não quer tratar, acha mais fácil
isolar e ir cada um para um lado do que tratar, do que superar aquela situação. O alimento diário desse domingo falou sobre nós superarmos, né? Quando nós permanecemos, vamos trabalhando, tratando ali, o Senhor nos dá a maneira de superar e a gente vai avançar junto. Senhor Jesus, então que nós possamos permanecer firme nessa visão. Como o lançamento do irmão Dong, né? Resiliência, ter resiliência na vida da igreja. A nossa história também está sendo escrita. Graças ao Senhor, eu fui lá no Espírito Santo no início desse mês, eu falei com os irmãos, irmãos, estou muito feliz de estar aqui reunindo com vocês, porque a minha história começou aqui. Minha história começou a ser escrita aqui, ó. E aí eu dei testemunho lá para os irmãos breve, né, sobre como que graça do Senhor tem nos alcançado aqui, como é gostoso estar com os irmãos aqui. E isso aí é a nossa história. E quem sabe para frente nossa história vai se tornar um livro também. Nós, primeiramente para os nossos filhos, né, nós vamos poder contar uma história bonita para os nossos filhos, para os nossos netos, e eles vão falar assim: nossa filha, né? Ó Senhor Jesus, nossa filha vai nascer, né? Já tem uma história. Falar 2010 aconteceu isso comigo, eu comecei a trilhar o caminho. Nós temos que amar a nossa história. Amém. E não abrir mão da nossa história por causa de picuinhas, por causa de situaçõezinhas. Por exemplo, quantas pessoas não têm mais história, sabe por quê? Porque colocaram os probleminhas acima da história dele. Aí fica assim, como lá em Gênesis, a terra de Nod é flutuar, né? Fica indo para um lado e para o outro sem direção, não tem uma história fixa, não tem um padrão na história dele. Graças a Deus que nós temos tido a nossa história. Jesus é o Senhor. Amém.